Olá, gente! Como é que vai? Tudo bom? Bem, a gente sempre passa aqui para trazer alguns pontos de vista, né? A visão de alguns ângulos diferentes sobre o mesmo fato e assuntos importantes que recaem sobre a vida do cidadão, dos desejos do cidadão, né? E que vai afetar direta ou indiretamente, principalmente dentro de uma expectativa criada com algumas determinações do governo. Bom, a gente já começa a falar sobre a derrubada do decreto pelo Senado, do decreto da flexibilização das armas, do posse de arma, principalmente. Bom, a gente precisa avisar o seguinte, gente, calma, não mudou tanto assim. Você que hoje, mesmo com essa derrubada da flexibilização, você continua podendo, né, poder ter aí a sua arma. Você pode adquirir a sua arma, melhor falando. Então, não vejo muita motivação para fazer muito alarde, muita balbúrdia por causa disso. Então, se você tem o dinheiro para poder comprar uma arma, se você tem como passar no teste psicológico, nos testes exigidos, né, para ter a sua arma em casa. Tá aí, a oportunidade continua. E ao bandido, ao ladrão, ó, não se engane não. As coisas não foram para o zero. Ninguém está proibido de ter arma. Continua como sempre esteve antes. Quanto à posse de arma, que foi a grande confusão, né, de repente possibilitar que mais pessoas andem armadas, aí a briga é mais complicada. Tanto que essa votação não foi derrubada aí por oposição. Você precisa estar ciente que boa parte daqueles que se dizem governistas, muitos declararam em seu discurso que votaram no presidente, que concordam com ele, mas não quanto a isso, o que já vai, com toda certeza, né, fazer com que o presidente fique novamente irritado, não goste muito daqueles que discordem dele, principalmente quando é da base governista. Temos exemplos recentes, né, de membros do governo que não concordaram tanto assim com ele e terminaram pagando o preço. Mas ao senhor bandido, olha, muitas pessoas possuem armas em suas casas, né? Tem aí a posse da arma. Então é muito arriscado. Procura trabalhar, procura um outro meio de vida, porque não foi com a derrubada da flexibilização das armas que o cidadão ficou aí à mercê. Aliás, nós precisamos discutir um pouco mais isso, né? Com esse discurso de que, olha, o cidadão está desarmado, o bandido armado, e como é que faz? E que isso também é culpa do governo anterior, que desarmou a população com o interesse de se manter no poder e que recentemente também o presidente, o filho do presidente, disse que o PT sucateou as Forças Armadas. A gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, noção e obrigação de levar à luz do conhecimento, incentivar você a, antes de acreditar, ir no Google, ir lá pesquisar informações. Nós temos que informar, quer eu goste, quer eu não goste, quer eu simpatize ou não simpatize com o PT, e eu não tenho, né, como muitos brasileiros, não temos muito o que elogiar o PT, mas dá César o que é de César. Foi o período em que mais se investiu nas Forças Armadas. Isso mesmo. Então cai por terra. Cai por terra. Bom, se você diz, mas o Lula ele desarmou a população porque alguns grandes governantes, ditadores, desarmam a população para se manter no poder. Bem, não foi bem isso. Não foi bem isso. Então, como é que ele desarma a população e investe milhões? Foi quem mais investiu nas Forças Armadas. Quem mais investiu? Exército, Marinha e Aeronáutica. Fica complicado. Então, é um discurso que não se prevalece, né? É um discurso de quem fala no achismo, de que acha que foi assim e tenta desviar um discurso.
Com relação à flexibilização das armas, não é um discurso de direita ou de esquerda, nem direita nem de esquerda. Trata-se de vidas humanas. Então, é muito fácil para alguns políticos, no campo do achismo, ou no campo do seu núcleo de eleitores, que cada um tem o seu, né? Cada senador, cada deputado, tem aí o seu número de eleitores, aqueles que votaram, confiaram nele. Só que o Brasil é bem maior. O Brasil é bem maior do que o grupo de eleitores que votou em você, seja de que partido você for. Então, é mais condizente nós discutirmos com a população. Não se pode tentar fazer decreto e governar com decreto. Né? É para isso que existe o Congresso. Ah, mas espera aí, tem gente muito errada no Congresso, então você, eleitor, né? Escolha melhor os seus representantes. Escolha melhor os seus representantes. Fernando Collor de Mello está em Brasília. Outras pessoas envolvidas em escândalo foram votadas e aí se reelegeram. Como eleitor consciente de toda uma mancha na vida política de alguns candidatos que se elegeram. E aí, como é que faz? Agora, não adianta tentar colocar, né, que o Congresso é um empecilho para um país melhor. Não. O Congresso é onde você pode cobrar, é onde você pode reclamar, e eles são representantes de um país inteiro. Isso impede que um presidente, por exemplo, ele acorde de manhã, tenha uma ideia ao sabor do vento, ao calor das emoções, simplesmente decrete e vire lei e acabou, fica por isso mesmo. Como, né, a nossa cadeirinha com bebê conforto, né, dos automóveis. Como retirar o teste toxicológico de motorista. Tem algumas medidas que a gente diz, olha, decretou, legal, com base em quê? Qual foi o estudo aprofundado? Me explica aí, da onde é que tirou isso? Da onde tirou essa ideia? Assim como aqui no Brasil faz uma lei, desfaz, faz, desfaz, né? Então, fica como simulador, né, para você tirar a sua CNH. Exigiu-se, teve pessoas que se endividaram, e de repente, não precisa mais não. Então, é para isso que existe Congresso. Para que de repente, um presidente, né, simplesmente acorde de manhã com uma ideia, coloque em prática sem analisar, sem ouvir a população, porque ele acha que sabe o que é melhor para você. E não adianta também tentar vir com essa conversa de vou colocar a população contra o STF, vou tentar colocar a população contra o Congresso, né, contra a Câmara dos Deputados, porque eu vou colocar. É para isso, então, que o presidente queria armar a população? É uma pergunta, porque isso nos traz a possibilidade de pensar dessa forma. Né? Não se pode pensar de maneira assim exclusivamente narcisista, sem pensar no povo brasileiro, na qualidade de vida do brasileiro, na vida do brasileiro. Existem outros assuntos a serem divulgados. E o que mais preocupa a grande parte é que existem brasileiros que se deixam levar emocionalmente por discursos inflamados. Discursos inflamados. Major Olímpio, né? O senador Major Olímpio é craque em fazer discursos inflamados, alterados, mas que não convencem, mas não chegam a convencer porque faltam base, faltam estudo, falta confirmação, falta a opinião pública está inserida. Né? Não é que eu acho isso, eu acho aquilo. E tentar colocar, manipular a opinião do brasileiro, da população brasileira, né? Com interesse pessoal, porque eu acredito nisso e quero o povo do meu lado contra todo mundo. Isso é uma visão ditatorial e está buscando força no povo para imprimir, né, goela abaixo o que bem quer. Então está meio complicado.
O brasileiro precisa ter compromisso com o Brasil e não com políticos. Então, muitos brasileiros precisam reavaliar o que realmente é bom, o que realmente vale a pena, ser modificado. Com relação ao primeiro decreto, o brasileiro estava até achando natural a posse de arma em casa. Você ter uma arma em casa, desde que legalizada. Agora, a partir do momento em que começou-se a flexibilizar a possibilidade do cidadão andar armado nas ruas, aí é meio complicado, porque vem o achismo. Eu acho que o cidadão armado pode reagir a um assalto. Porque eu acho que o cidadão armado pode evitar certas situações. E com isso torna-se bastante preocupante, porque são dados, muitas mortes registradas por armas de fogo foi decorrente de banalidades, de assuntos fúteis, brigas de bar, de discussões bobas. E aí tem aqueles armamentistas que dizem, mas o cara que não fosse fazer isso com arma de fogo, faria com a faca. Faria com garfo, com uma panela de pressão. Alguém sabe do poder da letalidade e a diferença de uma tentativa de homicídio com faca e arma? Primeiro, do poder de abate de uma arma de fogo. Com uma faca, a vítima pode tentar correr, pode tentar lutar, existem inúmeras situações, possibilidades. A vítima de uma arma de fogo, o bandido com arma de fogo, ele pode ser mais letal, não dando a possibilidade nem de fuga da vítima. E pode atirar em mais pessoas, fazer mais vítimas. Então, aí vem o achismo, mas por quê? E que não condiz com as realidades, com os números que nós temos. São vários institutos de pesquisa, a OMS, existem vários estudos que comprovam isso. Enquanto que no achismo, tem pessoas que dizem, mas com a arma, o direito de legítima defesa, não existem números que dizem que aqueles que tentaram reagir a assalto se deram bem ou mal. Não existem dados sobre isso. Então é um pouco muito vazio toda a argumentação. E outro detalhe, amigo, eu preciso ressaltar que tem lei. Você pode adquirir uma arma. Olha só, para adquirir uma arma de fogo, o interessado pode ter no mínimo 25 anos de idade, e não 14, como queria, que se foi dito, declarar efetiva necessidade, não ter antecedentes criminais, não estar respondendo a inquérito policial e processo criminal, ter ocupação lícita e residência certa, comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica. Esse é o Estatuto do Desarmamento. Se você quiser, pode até ter 2, 3, quantas armas você quiser em sua casa. Eu acho que até 6, se não me engano. 6 armas, pelo Estatuto do Desarmamento. Você pode ter uma arma em sua casa, desde que passe por tudo isso. Onde é que está a complicação? Que da maneira do presidente é mais fácil. Com o decreto do presidente, a possibilidade de mais pessoas comprarem arma como se fosse comprar uma blusa de inverno, de verão, a blusa da moda, comprar armas mais potentes, comprar um fuzil, comprar uma pistola automática, semiautomática. Gente, estamos falando de armas de fogo e as consequências. Estamos falando também de que quando se diz a criminalidade vai aumentar porque o bandido está mais armado. Aqueles que defendem essa ideia, boa parte dizem que a criminalidade
tem os seus focos em bairros mais pobres, carentes, favelas. Por que será? Olha essa imagem aqui. Olha a situação dessa imagem. Você acha que viver desta maneira, no meio do lixo, você acha que é fácil? Você acha que isso pode induzir? Não estou dizendo que é correto e que é aceitável, mas você acha que pode induzir você viver isso do dia que você nasce até a sua pré-adolescência, dessa maneira? E aí, claro, no achismo, tem aqueles que dizem, não, mas eu conheço muita gente pobre que não necessariamente criminosa. Eu me orgulho de ter uma origem humilde. Eu conheço muitas pessoas de terem origem humilde e que nem por isso, né? Só que existem níveis, existem situações e situações, existem realidades e realidades. Então fica muito fácil para a maioria de nós brasileiros dizer, mas isso aí pode estudar, tem um apoio, se quiser vai engraxar um sapato. É muito fácil ficar no campo do achismo para defender o seu modo de pensar e não admitir que o buraco é mais embaixo. Então, o que é que pode ajudar, já que a população está desarmada e o bandido está mais armado? Atenção, nossos políticos, atenção, presidente. O senhor pode fazer um decreto em que o senhor possibilite que os nossos policiais fiquem bem armados e equipados. Não com coletes vencidos, como já foi dito. Isso mesmo, os nossos policiais com coletes vencidos, armas que já não estão obsoletas diante do que o crime organizado tem. Né? Nós possibilitamos armar melhor os nossos policiais, dar condições de qualidade de trabalho para os nossos policiais. Porque se fosse para armar a população, ninguém precisaria de polícia. Ninguém precisaria de polícia. Então, senhor presidente, assine um decreto em que a população vai apoiar que coloque mais policiais nas ruas, que tire alguns soldados dos quartéis e coloquem, né, das nossas fronteiras, nas nossas ruas, que eles tenham liberdade para exercer a lei necessária para proteger a população. Não é dar arma à população. É capacitar os nossos policiais, dar estrutura médica, psicológica para eles que passam por um estresse, arriscando a sua vida todos os dias. O senhor é militar, o presidente é militar. Então, acredito que o presidente deveria ter, né, sabendo da batalha do dia a dia, os homens que estão na frente de batalha precisam desse apoio. E não possibilitar que a população fique mais armada, que bandidos fiquem mais armados e que os nossos policiais comecem a se deparar cada vez mais com risco à vida, porque no combate os inimigos estão cada vez mais equipados com fuzis. É muito mais complicado. Então, uma das provas é que o nosso amado presidente, ele que defende, né, a posse de arma, o porte de arma, e que as pessoas possam transitar, ele treinado arduamente dentro do serviço militar, um exímio atirador, treinado para combate, foi assaltado. Foi assaltado e, frase, mesmo armado me senti indefeso, declarou após ser assaltado e perder a sua arma. Você pode ir lá na internet saber se foi mentira, se é boato, se é fake. O presidente Jair Bolsonaro, jovem ainda, não é um idoso, jovem, bem armado com arma, de grosso calibre, né, de um potencial de poder, né, de disparo, foi assaltado. Levaram ele, a moto e a arma. E um homem treinado, na época,
com a larga experiência, imagine o pedreiro, imagine o frentista, imagine outros que, por mais que passe por um treinamento na escola de tiro e um teste psicológico, não terá esta habilidade. E adivinha? Aí você diz, pô, e aí como é que ficou essa história? Ficou como ficam várias outras. Adivinha quem recuperou a arma do Jair Bolsonaro? Polícia Militar. A Polícia Militar que nós, aqui, sempre que temos oportunidade, valorizamos o trabalho desses homens. É a Polícia Militar que arrisca suas vidas. É a Polícia Militar que merece respeito. A instituição militar, em geral, que merece os nossos aplausos, que merece mais apoio, melhor condição, porque cada vez que mais bem equipada, o bandido se intimida, porque vai encontrar pela frente homens treinados, armados com armas de grosso calibre, e que o risco para o bandido é cada vez maior. Presidente, armamentistas, aquele discurso de que nos Estados Unidos... Bom, lembrando a você que nos Estados Unidos, né, que é o país referência, que todo mundo tem uma arma e faz o que bem quiser, não é bem assim. Tem leis locais que impedem tal fato. Se você acha que não, pegue uma arma, bote na cintura e vai lá para Nova York. Sabe? Nova York. E algumas outras localidades dos Estados Unidos. Você bota uma arma na cintura e sai de casa. Você vai preso na hora. Ah, eu tenho posse de arma. Sim, porque tem posse de arma, mas está andando armado aqui para fazer o quê com quem? Nós, policiais, estamos na rua aqui, estamos protegendo você. Por que você está andando com essa arma? É isso. É isso que se diz, é isso que se responde. Então, se responde efetivando um maior incentivo aos nossos policiais. A cada 100 crimes, 60% é resolvido nos Estados Unidos. Aqui, 5%. 5%. Imagine, então, a quantidade de crimes, né, sem solução e sem essa liberação, né, como quis o decreto do presidente. Nos Estados Unidos, não é o paraíso para que todo mundo possa usar arma como bem quiser, a hora que quiser e fazer o que quiser. Temos vários relatos, vários registros de pessoas que fizeram teste psicológico, passaram. Pessoas que foram aprovadas no curso de tiro, tranquilo. Só que um belo dia, um belo momento de sua vida, passaram por uma crise, pegaram a arma e resolveram matar pessoas, porque tiveram a liberdade de comprar arma como bem quis. Nós temos que nos preparar primeiro para colocar em prática algumas ideias, algumas leis. Não esquecendo que o Brasil tem prioridades. Geração de empregos, né? Saúde, educação, principalmente geração de empregos. Essa é a prioridade. A prioridade que nós queremos e pedimos ao nosso presidente, ao nosso governo, é exatamente essa. Exatamente quanto à possibilidade de melhorarmos onde mais precisamos. E, por favor, deem estrutura aos nossos policiais. Nós confiamos na nossa polícia, nós confiamos no Exército, nós confiamos na Marinha, nós confiamos na Aeronáutica, nós confiamos na Polícia Federal, nós confiamos nos homens da lei. Eles precisam de apoio, do nosso apoio. Aí você diz, mas você que de repente, né, é aquele esquerdista exagerado, extremista, diz, mas tem policial que pode ter abuso de autoridade. Para isso existem as leis. E 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 não vão manchar uma instituição com milhares de militares. É da mesma forma que você não aceita quando alguém generaliza. Em tal bairro foi descoberto um marginal que aquele bairro todo... Não, claro que não.
É inaceitável você julgar um bairro inteiro porque um meliante morava ali e praticava coisas erradas. Da mesma forma que nós não podemos ter um pensamento diferente. Os nossos policiais merecem respeito, uma instituição que tem muita gente séria, né? E em todo lugar, em toda profissão, não podemos manchar uma profissão inteira por causa de um indivíduo. O que nós queremos é mais segurança, mais segurança. Coloque mais soldados nas fronteiras. Ou, se quiser copiar os Estados Unidos, copiem com muro. Faça um muro, já que acha e acredita que não tem homem suficiente. Coloque mais policiais na rua. O desemprego está enorme. Sabe quantos homens aqui no Brasil, se disserem, tem um curso, tem um preparo para você ser policial e trabalhar na fronteira? Milhares de brasileiros vão atrás dessa oportunidade de emprego e fazer o seu papel, né? Como um papel patriótico. Vamos dar a quem tem capacidade o que precisa. Então, tá aí. Nós agora temos que reavaliar, estudar como podemos melhorar a condição de segurança do nosso país, principalmente com o homem do campo. Temos que discutir o que é que o homem do campo precisa. Precisa de mais policiais, assim como tem aqueles policiais que trabalham na mata, na Amazônia, aqueles que trabalham no sertão. Para a área rural, precisamos colocar mais homens. Qual a estrutura? É assim que se discute. E não simplesmente dando a arma para qualquer um. Então, tá aí. E espero sinceramente que não haja por parte do governo uma má intenção de armar a população, como disse recentemente, algo que não ficou muito legal por parte do presidente Jair Bolsonaro. Tá, então, a gente se encontra na próxima. Viva a paz e vamos dar arma a quem tem habilidade, trabalha, né, para a segurança do nosso país e é capacitado. São os nossos policiais. Parabéns a todos vocês e muita força, muita fé. E vocês, policiais, vocês militares, vocês da Polícia Civil, têm o apoio da população brasileira. E exigimos que vocês tenham melhores condições de trabalho para proteger a nossa nação.